Olá a todas, bem-vindos ao Mame à Beça, esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade e amamentação. O nosso papo hoje vai ser com a Camila Canguçu, ela que é médica, formada pela UFMG, fez residência em pediatria no Hospital das Clínicas, especialização em cardiologia pediátrica, ambas na UFMG. Também é professora da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e é pediatra na cidade de Ouro Branco. E o nosso papo hoje vai ser sobre bebezinhos com refluxo e como que acontece a amamentação desses bebês. Então, primeiramente, eu queria contextualizar, né, para as mães que estão nos assistindo, que refluxo é uma coisa bastante comum entre os bebês, né? A gente vai bater um papo agora sobre isso. Então, que é um problema muito recorrente nas famílias, falam muito sobre isso. E, primeiramente, então, a gente queria ver assim, afinal, né, por que esses bebês têm refluxo, né? O que acontece que é tão recorrente nos bebês? Adultos também têm, mas os bebês eu acho que é mais recorrente ainda. E aí, Camila? Bem, refluxo ou golfada, né? Minha avó falava gorpada, né? Tem jeitos diferentes de falar que surge, né? Bem, então o que significa isso? A criança, o adulto, a pessoa come e aquilo que ela comeu não fica preso no estômago, retorna e volta de uma maneira que queima o esôfago, que é essa parte, Sim. né, o ácido do estômago queima o esôfago, ou então que chega a sair pela boca, e no caso da criança pequenininha, isso atrapalha o ganho de peso, né? Então, a princípio, esse seria o quadro do refluxo. Então, o refluxo é esse retorno do alimento de dentro do estômago. Ponto. Né? Por que o bebezinho tem mais isso? Primeiro, porque ele tem uma imaturidade neurológica, uma imaturidade muscular. Então, a válvula, como se fosse uma válvula no início do estômago, não fecha tão bem no bebê recém-nascido. Então, essa válvula fica aberta. O bebezinho, ele está sempre deitado na maior parte do tempo. Então, isso Sim. facilita com que retorne, né? A gente está sempre sentado, em pé. Então, pela própria ação da gravidade, o alimento vai descer. Como o bebezinho está sempre deitado, a gente brinca de jogar ele para cima, de virar ele de ponta cabeça, né? Então, Não é boa ideia. quebra um pouco a lei da gravidade. Então, facilita esse retorno, né? E Então, depois o bebê vai crescendo e isso vai melhorando. Muitas vezes vai vai melhorando. melhorando. Exatamente. Normalmente, depois dos 6 meses, isso acaba, porque essa musculatura fica mais firme, essa válvula fecha por completo, né? Impedindo essa passagem, e depois que o bebê começa a ficar sentado, ele mesmo já adquire essa postura mais contra a gravidade, e aí o alimento vai descer e não vai subir, né? Então, esse refluxo importante a gente vai ver até o 6º mês de vida. Depois que o bebê sentou, praticamente a gente não vai ver mais. Ficou mais fácil, verdade. E assim, e qual que é a diferença, né? Porque é muito comum o bebê gofar uma Sim. quantidade, né? E qual que é a diferença entre essa regurgitação e o refluxo propriamente dito? Tem alguma diferença? Como é que é? A gente chama de regurgitação patológica ou doença do refluxo, né? Que seria o que é doente, vamos dizer assim, o que não é normal. Então, o refluxo ou a regurgitação é normal. Todo bebê vai Uhum. ter, em maior ou menor grau, até o 6º mês de vida, mais ou menos, tá? Agora, a regurgitação patológica ou a doença do refluxo é quando isso que retorna, de alguma maneira, atrapalha o bebê. Então, ele pode atrapalhar o bebê porque dói, porque queima, porque está machucando o esôfago dele. Ele pode atrapalhar o bebê porque esse retorno volta para as vias aéreas, volta para o ouvidinho, então isso vai atrapalhar o bebê também. Ou porque Sim. volta uma quantidade tão grande que ele não ganha peso suficiente, tá? Sim. Então a gente vai classificar como doença, né? Se ele tem repercussão para aquele bebê, entendeu? Então, se aquilo repercute na saúde do bebê, é doença. Se ele está indo bem, se ele está crescendo, desenvolvendo, então aquilo é considerado normal, um refluxo fisiológico ou uma regurgitação fisiológica. Em termos técnicos, fisiológico quer dizer normal, quer dizer do organismo.
né? Sim, sim. Ou seja, se seu bebê golfa eventualmente, tudo bem, tá tudo normal. Entendeu? O que é importante é que cada visita que ele vai fazer no pediatra vai acompanhar aquela curva do crescimento e ali você vai ver mais nitidamente se tá tudo bem, como é que é, ele vai, né, vai acompanhar isso daí para poder ir ajudando as mães, né? Isso, exatamente. E e assim, fora visualmente, ver esse refluxo, essa gofada do bebê, o que que o bebê vai sentir, né? Quais os sintomas quando ele está com refluxo? Porque muitas vezes esse refluxo, ele pode não sair pela boca, né? Ele pode só Uhum. subir e voltar. E aí, assim, como que essa família consegue identificar que eles estão diante de um problema de refluxo? Porque fica difícil para essa família localizar isso, não é? Sim. Isso é o que algumas pessoas, alguns pediatras, chamam de refluxo oculto, embora não exista essa definição do ponto de vista técnico, né? Uhum, É, mas então, assim, existe a regurgitação, existe o refluxo, mas o líquido não sai. Esse é o sim. refluxo oculto, né? Então, esse bebê não perde peso, porque ele não está colocando para fora a alimentação dele. Entendeu? Então ele vai engordar dentro do normal, vamos dizer assim. Mas aquele sintoma que ele sente, né? Então a dor, o desconforto é muito importante, né? Então é um bebê que tem dificuldade para mamar, que não consegue fazer a mamada completa, que para a mamada e começa a chorar, que joga o pescoço muito para trás, tentando um certo alívio. Então ele tem uma postura que a gente chama de postura antálgica para evitar a dor, né? Uhum. Às vezes até deitadinho também ele adquire uma outra postura. Então, esses são sinais de que a gente teria uma inflamação do esôfago, que a gente chama, né, de esofagite, e que essa esofagite seria, então, a consequência de um refluxo patológico, tá? Entendi. E para essa família, por exemplo, eu imagino que muitas mães poderiam ficar em dúvida, porque na hora que o bebê fica incomodado, na hora que o bebê ele começa a mamar e ele não tá feliz, ele tenta tirar, ele tenta sair, ou então, né, ele se debate muito, porque eu acho que muitas mães nesse momento ficam em dúvida se às Sim. vezes se elas estão produzindo leite o suficiente, se aquilo ali é um bebê que está reclamando porque a produção de leite não está suficiente. Ou muitas vezes elas poderiam pensar que a mamada desse bebê não está eficiente, que ele está tentando mamar e não está conseguindo sugar. Como que elas vão identificar que o problema, por exemplo, não está na produção de leite ou da forma de mamar, mas sim na questão do bebê estar com refluxo? Como que elas conseguiriam chegar nisso daí? É um equilíbrio bastante delicado, não tem uma resposta pronta, né, para essa pergunta sua. Então, vai depender da avaliação do bebê, vai depender da avaliação do pediatra, da família que está ali com ele o tempo todo, o que, que eles estão entendendo, né? Então, a gente tem que somar os dados, tem que somar os dados do ganho de peso. Se o ganho de peso está adequado, então a produção de leite daquela mãe está adequada, né? Uhum. Se o bebê mama a cada 2 horas, pelo menos, né, 1 hora e meia, na verdade a gente considera que se o bebê mama de 1 hora e meia, 1 hora e meia, tá bom. Para o bebê, Na né? vida Para a mãe ela real, tá isso um é um pouco caos, difícil. né? É. Mas para o pediatra tá bom. Então, se ele mama de 1 hora e meia em hora e meia, ele tem uma mamada satisfatória, né? Aquilo ali tá preenchendo, tá deixando ele satisfeito por até 1 hora e meia. Então, a gente considera isso bom. Então, vai ter que ir somando fatores para chegar até a ponta e dizer, olha, isso pode ser refluxo, isso não é, né? Uma coisa que a gente estava conversando que confunde muito é a parte da cólica. Então, o bebezinho até 3 meses de idade costuma ter bastante cólica. Então, ele mama e chora, espreme a barriguinha. E se ele espreme a barriguinha, ele golfa mais, ele regurgita mais, volta mais, porque ele está espremendo, né? Então, a cólica atrapalha o refluxo. Então, às vezes, a gente começa tratando a cólica para ver se o tratamento da cólica Suaviza o melhora. refluxo. Isso, melhora o refluxo, né? Então é um equilíbrio muito fininho que a gente vai tateando, muda aqui, muda ali, muda a forma de amamentar, muda a forma de colocar ele para dormir, né? E ver se a gente observa, então, uma melhora ou uma piora daquele sintoma, né? Ele é muito observacional. Não existe um exame, a princípio, para definir se o bebê tem ou não tem refluxo. Para definir a esofagite, você precisaria fazer uma endoscopia,
que é um exame bastante invasivo, em que o bebê tem que ser anestesiado. Então, você não vai fazer isso de uma maneira corriqueira, né? Então, você tenta Sim. juntar o máximo de informações possíveis. Às vezes, você até trata, né, antes de definir exatamente o que que é, porque o exame de definição é um exame muito difícil de ser realizado. Sim, ainda mais com bebezinhos muito pequenos, né? Quanto Sim. menor o bebê, mais complexo seria fazer tudo isso. E qual o melhor alimento para o bebê que tem o refluxo? Eu falo isso porque muitas vezes, quando o pediatra, né, ou quando a família descobre que esse bebezinho tem um refluxo, é bastante comum que essa família. O primeiro pensamento, né, que eu vejo em muitas famílias é tirar a amamentação e passar a oferecer a fórmula artificial, normalmente uma fórmula específica, né, para essa questão do refluxo, né? E o ideal seria realmente manter essa amamentação, não é verdade? Como que é? Você me fez lembrar de uma historinha aqui que eu gosto, que as famílias são as inimigas número um do aleitamento materno. Eu não consegui compreender ainda, já tem 10 anos de pediatria, ainda não... o que que acontece, né? Eu tinha uma mãe adolescente, ela tinha 18 anos quando ela ganhou o bebezinho, nem tão adolescente assim, Hum, mas com uma influência muito grande da família. E aí, no começo, esse bebê demorou a ganhar peso, demorou, mas ela insistia em amamentá-lo no peito. E aí, a cada consulta que ele vinha, a família vinha junto para falar assim: não tem que dar outra coisa para esse menino comer, não tem que dar outra coisa para esse menino comer, porque não tá engordando, não tá engordando. Do terceiro para o quarto mês, o bebê virou uma bolinha. Blup. Ele engordou tudo que ele tinha para engordar, do terceiro para o quarto. Aí a família vinha na consulta para falar: doutora, tem que dar outra coisa para esse menino comer, ele tá ficando muito gordo só no peito. Eu veja falava: bem. gente, tem que decidir. Ou o peito não engorda o menino, ou o peito engorda o menino demais. Né? Porque, na verdade, seria uma função da família em dar outra coisa para aquele bebê alimentar, Uhum. né? Se o leite materno não fosse suficiente para ele, né? Bem, então, aí nesse caso do refluxo, então a gente ainda tem uma questão que foge do normal, né? Então, o bebê tem um problema, ou um refluxo fisiológico, ou um refluxo patológico. Independente deles, o leite materno é o melhor alimento para esse bebê. Ponto. Sim. Não interessa, tá? Mas ele está golfando. E se eu der um leite espessado, né? Essas fórmulas anti-refluxo, elas são leites espessados. Mais Ele vai golfar volumosas, menos? né? É. Sim, ele vai golfar menos se você der um leite anti-refluxo. Mas se mamando no peito, ele está engordando, ele está desenvolvendo, mesmo que ele golfe, então a gente vai mantê-lo no peito do jeito que está funcionando, entendeu? Você só vai Verdade. pensar em suplementar e dar um leite artificial para aquele bebê se houver uma repercussão muito importante no ganho de peso, no desenvolvimento daquele bebê, se os sintomas justificarem, né? E na Uhum. mãe que está em aleitamento materno exclusivo, a gente às vezes opta por iniciar a medicação primeiro, antes de iniciar uma fórmula, porque a gente sabe dos benefícios todos do leite materno e se o Claro. aleitamento está funcionando, é melhor manter o aleitamento e tentar tratar o refluxo de outras formas, tá? Agora, É. se é uma mãe que não está amamentando, ou que está o aleitamento complementar, né? Ela amamenta e usa uma fórmula, aí nós vamos Uhum. trocar essa fórmula, que ela já está em uso, por uma Uhum. fórmula anti-refluxo, entendeu? Agora, você não vai Sim. trocar o aleitamento materno por uma fórmula, isso jamais, tá? Eu acho justo mesmo. É, E como amamentar esse bebê com refluxo, né? Como amamentar significa quais as melhores posições, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito aquele pensamento do só amamentar na posição tradicional e etc e tal, né? Mas existem outras posições, a gente já até falou aqui no canal sobre a posição que a gente chama de cavalinho, né? Que seria mais sentado, né? Tem outras também, tem invertida, mas para o bebezinho que tem o refluxo, qual que é a melhor posição para amamentar? Quanto mais ereto esse bebê tiver, melhor para ele mamar.
né? Então a gente vai evitar as mamadas que ele vai ficar muito deitado. De uma maneira Uhum. geral, a gente vai evitar, por exemplo, a mãe dá mamar, né, ela deitado, o bebê deitado, né? A princípio a gente Todo mundo na pode, cama, mas a gente deveria evitar, né? Tanto por conta de otite, né? De dormir na mesma cama, porque você acaba amamentando e acaba todo mundo dormindo ali junto, né? Já tivemos um papo sobre cama compartilhada aqui também. Quem tiver curiosidade pode olhar no canal, a gente já falou os perigos da cama Da compartilhada. cama compartilhada. Tem gente que defende, mas o que a gente tem de produto científico é que aumenta o risco de morte súbita, né? Então a Sim. gente não, eu pessoalmente não defendo a cama compartilhada. E o aleitamento materno deitado, a mãe deitada e o bebê deitado, ele é É. igual à cama compartilhada. Você não vai fazer isso e levantar. Mas tá bom, né? Então, assim, quanto mais em pé, voltando ao refluxo, quanto mais em pé o bebezinho ficar, melhor, né? Então, Uhum. essa posição em que ele vai ficar cavalgado, sentado, seria a ideal, né? Porém, ele só vai ficar confortável lá para o terceiro, quarto mês, que ele vai ter altura, ele vai ter firmeza Tá para mais ficar nessa durinho. posição. É. Isso. A gente vai manter a posição tradicional, vamos dizer assim, mas com uma inclinação um pouco maior, né? Esse bebê vai tentar ficar o máximo que você conseguir mantê-lo em pé no seu colo, tá? Uhum. Aí vale colocar um travesseiro, vale usar aquelas almofadas, né, De de amamentação, amamentação. legal. Tudo isso daí ajuda nessa inclinação, né? Porque às vezes só no braço é mais difícil, É né? Com a ajuda de algum acessório sempre fica mais mais tranquilo, prático. né? Uhum. Sim, sim, sim. E sobre colocar o bebê com refluxo para dormir. A gente teve aqui também no canal, a semana passada, uma live falando sobre o quartinho do bebê e a gente falou um pouco sobre camas. Você pode colocar um antirrefluxo. Alguns berços têm esse antirrefluxo naturalmente, uma inclinaçãozinha, assim, né, que eles Uhum. colocam no berço, ou que essas mães poderiam colocar. E debaixo do colchão você pode pegar uma toalha enrolada, alguma coisa assim, colocar ali para dar uma inclinada. É isso mesmo? Inclinar faz diferença? Sim. Tudo que você puder manter o bebê mais contra a gravidade, vamos dizer assim, com a cabeça mais para cima, melhora o refluxo. A gente está falando, né, que é esse retorno. Então, quanto mais a cabeça dele estiver elevada, maior a chance dele não golfar, né? Então, quanto mais você puder inclinar, tem bebê que dorme no bebê conforto, e é a única posição em que ele fica mais inclinadinho e que ele consegue conviver com o refluxo dele com menos sintomas, né? Então, quanto mais você puder inclinar, legal. Uhum. Você pode usar um artifício por baixo do lençol. Por que por baixo do lençol? Para evitar o sufocamento, para evitar, né, a asfixia. Então, tudo que tiver em cima do berço é inadequado, né? Tudo que tiver junto com o bebê favorece esse risco de asfixia. Então, tudo que a gente for colocar é sempre por baixo do lençol, né? Ou às vezes até no pé do berço mesmo. A gente fala, coloca um livro, um O tijolo. tijolinho, né? Alguma coisa que suba um lado, né? Para que ele, pois é que se não é um berço que tem essa capacidade de ser regulável, né? Quanto à É. posição do bebê dormindo, também a gente tem estudo científico que prova que a melhor posição para o bebê dormir é sempre de barriguinha para cima. Tem até aquela roupinha, né? Esse lado para cima, né? E é Independente de refluxo ou não, sempre de barriga para cima, né? sempre de barriga para cima. Essa é a posição que vai dar maior tranquilidade quanto ao risco de morte súbita do bebê. Aí o bebê com refluxo. Aí a família vira e fala: ah, mas ele vai golfar e vai sufocar com o próprio vômito. Não. É. O bebê tem a capacidade de ter um reflexo e virar o rostinho de lado. Então, se ele regurgitar, se ele vomitar, ele vai virar o rostinho de lado e ele não vai sufocar com o próprio vômito. Aham. Como que ele sufoca? Ele sufoca com as coisas. Ele sufoca com o lençol, ele sufoca com o ursinho, ele sufoca O ele kit mesmo berço. voando de barriga para baixo sem conseguir retornar, tá?
Por isso, a posição de lado é uma posição arriscada, porque é mais fácil que esse bebê termine de fazer a virada, né? E não consiga E retornar. fique de Ah, mas cara pro colocou com colchão. o rolinho, né? Aí com o rolinho ele segura o rolinho no rosto. Então o rolinho também não é adequado, É, né? eu acho que esse rolinho, acho que algumas pessoas usam só quando o bebê tá muito pequenininho, não é? Que eles colocam do tórax para baixo, às vezes nem no muito pequenininho. Para mim, nem no muito pequenininho. Quanto mais pequenininho, quanto menorzinho, né? Mais pequenininho, minha mãe briga comigo. Né? Quanto menorzinho, maior a chance deles não ter reflexo e ficar asfixiado, tá? Tá, Então, justo. seria menos indicado. Ah, tá, mas se ele ficar deitado de lado, com o lado esquerdo para baixo, que é o lado do estômago, a gente favorece essa questão da gravidade, né? Então, vai golfar menos, vai voltar menos se ele estiver deitado de lado com o lado esquerdo para baixo, tá? Hum, Sim, vai voltar menos, mas não é uma posição segura para ele dormir. Então, uhum. eu, na minha prática clínica, no soninho do dia, no cochilinho que você está ali perto, que você está observando, você pode até colocar nessa posição. No soninho que você vai dormir De também, que você olho. espera que ele É. durma. Isso, né? Aquele que você vai dormir e espera que ele durma, nem sempre ele vai dormir, mas você espera. Então, aí não convém de colocar ele de lado, nem se ele tiver refluxo, porque aí você está aumentando o risco dele virar e não conseguir retornar, e você também não perceber, e então Sim, não justifica fatalidades. isso. Fatalidades, não ia ser uma boa. Uhum. Certo. E tem como evitar o refluxo nos bebês? Existe algum Não, jeito? Uhum. não, não tem. É uma questão genética, até inclusive. Então, se você tem um bebê com refluxo, o próximo bebê pode ter Pode refluxo ser. também, né? Então, isso tem a ver com a maturidade neurológica, com a musculatura. A gente falou na semana passada do bebê prematuro, né? Então, ele tem uma musculatura pior, né? Mais enfraquecida, pior não, mais Uhum. enfraquecida, né? Uma imaturidade neurológica maior, então ele vai ter mais refluxo do que É o mais bebê comum normal. neles do que nos a termo, né? Os bebês que Exatamente. nasceram no tempo certo. É. Isso, porque ele tem essa fragilidade muscular, ele tem essa dificuldade mais evidente no prematuro do que no outro bebê, né? Mas assim, se você seguir essas orientações de manter o berço inclinado, de manter o bebezinho, o arrotar, né? Ah, tem que Uhum. arrotar, tem que arrotar. Não necessariamente ele tem que arrotar, mas se você conseguir manter ele 15 Fazer o minutos som de direto, arroto, não precisa ouvir o som do arroto. né? 15 minutos ereto no colo já é o suficiente para que você deite ele com mais segurança, entendeu? Já fica mais tranquilo de fazer dessa maneira, né? Então, Mas para os que têm refluxo, talvez até um pouquinho mais do que 15 minutos, né? Dependendo da sim, gravidade do aquele que refluxo já desse está bebezinho. golpeando de uma maneira exagerada, sim, a gente vai fazer mais tempo, né? Evitar trocar logo após a mamada. É muito comum ele fazer cocô enquanto mama. Aí terminou a Sim. mamada, você vai lá trocar ele. Aí você faz assim com a perninha do bebê, blé, né? Porque ele tá com a barriguinha cheia. Você aperta as Uhum. perninhas contra o abdômen, ele golfa, né? Então, o Aham. ideal nesses bebês seria trocar eles antes de amamentar, né? Usar uma Uhum. pomada de prevenção um pouco mais forte, mais espessa, para segurar e esperar um pouquinho mais depois que ele fizer o cocô, o xixi, para Mesmo que você ele fique trocar, ali para não uma meia fazer hora, isso logo 40 depois. minutos sujinho, é melhor esperar Sim, do que trocar e perder a mamada, né? isso. Tipo isso. Então, assim, não tem jeito de evitar o refluxo, mas tem algumas manobras que você pode fazer para que ele seja menos evidente e e incomode menos ao bebê, né? Sim, sim. Que aí, mesmo sem entrar com nenhum tipo de fórmula artificial específica ou nenhum tipo de medicamento qualquer, é possível que essa família muitas vezes contorne isso dali até essa criança crescer e se amadurecendo e essa questão do refluxo for ficando cada vez mais suave, né? Então, de Isso. repente, então, o que a gente falou da cabeceira do berço elevado, né? Aumentar o tempo que ele fique em pé, né, após a mamada, e manter o Às aleitamento vezes, materno também, né? reduzir o espaço entre as mamadas em alguns bebês a gente pode utilizar,
né? Para ele fazer mamadas mais curtas, de menos volume, mas mais Verdade. vezes, entendeu? Isso Sim, é uma estratégia que a gente pode utilizar, embora seja difícil, né? Porque principalmente no peito a gente não tem uma dimensão muito bacana do volume que o bebê mamou, sim, né? sim. Então é mais difícil você conseguir fazer isso, mas dá para tentar fazer. A gente consegue orientar, organizar. Às vezes a mãe vai precisar de uma orientação mais pessoal, né? Mais Uma vai ajuda estar. personalizada ali para ela conseguir lidar bem com a coisa. É verdade. E tá. E qual o melhor tratamento, né? Nos casos de refluxo, assim, como que seria esse tratamento? Tá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, quando a gente chegou para o pediatra a queixa, né? Esse bebê está golfando muito, será que ele tem refluxo, né? Então a gente vai tentar caracterizar o quanto aquele sintoma incomoda o bebê, impacta o bebê, para definir se aquilo é fisiológico ou patológico, tá? Uhum. De qualquer um dos dois, a gente vai recomendar as medidas de conforto. Então, nós vamos ficar mais em pezinho, passar um tempo maior depois da mamada em pé, inclinar o berço, evitar a troca depois da mamada. Então, todas as medidas que a gente vai fazer da mesma maneira, tanto no refluxo fisiológico quanto no refluxo patológico, né? Sim. Dependendo do quanto que aquilo está incomodando o bebê, quanto que aquilo repercute para o bebê e se essas medidas foram ou não foram efetivas, em alguns casos a gente vai precisar entrar com medicação. Existem Uhum. algumas medicações disponíveis, o pediatra vai escolher conforme o sintoma que está incomodando mais e conforme o que ele acha que é mais adequado naquele momento para aquele bebê, tá? Uhum. E se mesmo depois de tudo isso, assim, o bebê não melhora, se você tentar entrar às vezes com tratamento, com medicação, esse bebê não melhora. Tá. Tem, Existem como é que alguns poderia casos. fazer? Isso. Existem alguns casos em que o refluxo ele é a consequência de uma outra doença, né? Hum, Então, por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco da cólica, né? Então, o bebê tem uma cólica muito importante, e a cólica faz com que ele regurgite. Não vai adiantar você dar remédio para ele parar de regurgitar enquanto ele tiver com cólica. Você vai ter que tratar uhum. a cólica, esperar, né? Tratar a cólica também é difícil, né? É uma coisa muito ampla. É. Então, vai esperar passar os 3 meses, ver se essa cólica vai reduzindo e tentar tratar, né? E existem algumas doenças do ponto de vista gastrointestinais, por exemplo, a alergia do leite de vaca, né? Até a intolerância à lactose, mas no bebê pequenininho a gente não consegue caracterizar muito bem a intolerância à lactose. Então, a gente pensa mais na alergia do leite de vaca. Elas podem se apresentar como refluxo, né? Então, Aham. você está tratando um refluxo e, na verdade, ele não é um refluxo, ele é uma Ele não é a manifestação. causa, é a consequência de alguma Exato. coisa. Ele é a É. manifestação da alergia à proteína do leite de vaca, né? Ah, mas a mãe, o bebê só amamenta no peito, né? Mesmo assim, aquela mãe pode estar fazendo uso de leite de vaca, né? Ou não, mesmo que não seja o leite in natura, é o biscoito, é um bolo, e aquela proteína, dependendo do grau de alergia que aquele bebê apresente, causa uma irritação e ele aparenta isso, né? Uma das manifestações que ele vai apresentar é o refluxo. Então, tem alguns casos que você vai chegar a pensar em mudar a dieta da mãe, se é um bebê que Uhum. amamenta no peito, né? Ou então de trocar a fórmula daquele bebê para uma fórmula sem a proteína do leite de Específica. vaca, caso aquele bebê esteja usando fórmula. Entendi. É, e quais as possíveis complicações, né? O bebê tem um refluxo, a gente sabe que muitas vezes ele vai ficar desconfortável, etc e tal, e também muitas vezes ele não vai ganhar o peso, né, quando ele tá com mais sintomático. Mas tem mais alguma outra coisa, assim, alguma consequência que pode ficar na vida desse bebezinho? Então, essa parte das complicações estão mais relacionadas à questão respiratória, né? Esse retorno, esse líquido que volta, né? Esse leite misturado com suco gástrico, ele irrita a via aérea, né? Ele pode chegar, é tudo muito conectado no bebê pequenininho, ele pode chegar até o ouvido, nariz. Então, o bebê tem um sintoma respiratório, otite de repetição, asma, pneumonia, e às vezes a gente não encontra uma causa, você vai procurar
ele tem um refluxo. E é esse refluxo patológico. E é esse Sim. refluxo patológico que irrita essas outras mucosas, que não são só a mucosa do esôfago, e causa esses outros sintomas, entendeu? Então, essas seriam as complicações mais frequentes, além do ganho de peso reduzido, né? E da irritação do bebê, né? Um bebê muito irritado, que não dorme direito, ele não vai desenvolver adequadamente. Ele vai ter problemas de Sim, desenvolvimento, de ganho de peso, a família inteira vai ficar estressada, né? Vai ter... infelizmente, sim. E só depois que corrige isso daí é que a gente vai entender que não, o bebê não é nervoso, ele não é irritado, ele estava passando por um problema e a família demorou um pouquinho, às vezes, para descobrir. Isso é normal. E a gente não conhece aquele bebezinho, né? Nem a família, nem o próprio pediatra. Ele não fala, ele não está dizendo o que está acontecendo. A gente demora, existe um delay para você entender o que é, né? Eu falo isso por mim mesmo. O meu bebê, durante 2 meses, os primeiros 2 meses dele, eu tratei como se ele tivesse cólica. E ele não melhorava nada. E aí eu descobri que ele não tinha cólica, ele tinha dificuldade para dormir. Então, toda vez que ele estava com Uhum. sono, ele ficava chato, irritado, choroso, vermelho. E aí, em vez de eu fazer ele dormir, eu ficava dando remédio para ele, fazendo massagem na barriga dele, calculando ele no furou para ele tomar banho. E aí, ele só ficava mais bravo, mais irritado, mais choroso, né? Porque não era aquilo Não ali que ele queria, dormia, que ele não né? estava E conseguindo eu, relaxar para pediatra, dormir. demorei É. 2 meses para entender que meu bebê não tinha cólica, ele tinha uma dificuldade para dormir. Problemas que toda mãe pode ter, né? Sim, Hum. né? Aí a mesma coisa do refluxo. Então, às vezes, só depois que você vai olhar e vai falar, nossa, mas era isso. Aí vem, né? Ah, se eu tivesse dado o remédio desde o início, ah, se eu tivesse feito as medidas desde o início, nanana. A culpa que sempre acompanha Sim. mas assim, a Que medicação vai mãe que ser não prescrita, sente culpa, né, gente? Mãe, a vai ser culpa prescrita tá toda conforme a ali. É. necessidade e quando for necessário, né? Então não adianta, por exemplo, então eu vou sair da maternidade medicando. Não, não é isso, né? Tem efeito colateral também. A gente não Sim. quer exatamente o contrário. A gente quer levar o bebezinho da maneira mais natural possível, né? E Sim. aí intervir só quando a intervenção for estritamente necessária. Mas aí, para dicas gerais, assim, para a mãe que está suspeitando, né, que o seu bebezinho tem ou não refluxo, além do acompanhamento com o pediatra e coisa e tal, ela também pode fazer essas dicas que a gente falou, de colocar, às vezes, o berço um pouquinho mais elevado, um tempo um pouco maior de arroto, né, um tempo um pouco maior Sim, em pé, uma mamada mais inclinada ou uma mamada, tentar uma mamada mais em pé, porque são dicas que, independente do bebê ter ou não ter o refluxo, né, dormir sempre de barriga para cima, né, tentar o aleitamento materno exclusivo, o maior tempo que essa mãe conseguir, né, ter. Então, acho que são sempre dicas que valem para todas, né? Tentar não trocar a fralda logo após a mamada, deixar para trocar ou um tempo, ou um pouco antes, ou um tempinho depois, né? Dar um tempinho. Não chacoalhar o bebê é importante também. É instintivo, muita gente faz assim, né? Mas não pode chacoalhar o bebê, principalmente depois que ele mamou ali, independente dele ter ou não ter o refluxo, isso daí vale dicas para todo mundo. E é isso, acho que são as principais dicas, né, que a gente tem que falar sobre o bebê que tem, né, esse problema de refluxo, que é tão comum, né, a gente vê tantas famílias falando sobre isso, e antes não tinham, acho que penso que na época, sei lá, dos nossos pais, não tinha esse diagnóstico todo, muita coisa passava, né, e hoje, graças a Deus, acho que a gente tem mais consciência, a gente tem mais acesso à informação, mesmo assim, nunca é demais reforçar, né? A importância de continuar amamentando esse bebê, mesmo que ele tenha refluxo, e que tudo normalmente vai se encaminhando, né? O bebezinho vai crescendo e esse problema vai suavizando. Normalmente, né, vai sumindo aí na maioria dos casos. Não todos, mas na maioria, não é isso? sim, esmagadora maioria, e eles vão sumindo, né? Dificilmente você tem um bebê além do 6º mês que ainda persista, mesmo o refluxo patológico, né? O refluxo fisiológico, todos eles vão desaparecer depois dos 6 meses, Uhum. e o refluxo patológico que persiste, né? Além dos 6 meses, a gente tem que pensar até em avaliar outras causas, igual a gente está comentando aqui, Uhum. para Sim, justificar por que que não está melhorando.
né? Exatamente. Por que está se alongando tanto, né? Uhum. É, É, mas a sempre mesma vale a coisa pena o da cólica, acompanhamento. né? É. Isso, a cólica até os 3 meses a gente considera normal. A cólica que está passando dos 3 meses, então você já tem que pensar o que está Acende causando uma isso. luz amarela e vamos pesquisar para ver o que está acontecendo. Exato. É isso mesmo. Mas é isso aí, vida de mãe é sempre uma eterna descoberta, né? Cada dia É a isso gente aí. apaga um incêndio, tenta fazer alguma coisa, mas é isso aí. Importante é ter É. sempre esse acompanhamento, né? O olhar Hum, do pediatra ajudando a família, porque isso. eu acho que Tentar essa manter um dupla é muito pediatra alinhada. É, né? Manter a carteirinha do bebê, né? O livrinho bem preenchido, né? Então que o pediatra marque ali direitinho no gráfico, coloque peso e altura, porque se você precisar levar em um outro profissional, você vai ter aquele dado ali, né? sim. Então, um profissional que não anota, que não está deixando a cadernetinha do bebê completa, para ele tudo bem, mas para aquele bebê Mas está para mães, pais, fiquem atentos, peçam sempre que a cadernetinha seja preenchida, né? Porque no Sim, caso de emergência, eventualmente você pode ter que ir num outro profissional que não é o seu profissional de sempre, né? isso. E sempre ter a mão, né? Sempre ter a mão. Você vai sair, você tem que saber, todo mundo da família, a mãe, o pai, eventualmente a avó, Cadê a todo mundo tem que saber caderneta? aonde que está a cadernetinha, não pode esquecer, né? Porque é um documento quase tão importante quanto a própria certidão de nascimento dessa criança, porque é o histórico dele que se precisar Sim. de olhar não só as vacinas, mas todo o crescimento histórico desse bebê está anotadinho ali. É muito importante E é um mesmo. material muito bom do Ministério da Saúde, tem muita informação legal. Às vezes a gente fica tão perdido nesses primeiros dias pós-parto, assim, que não dá nem tempo de ler. Mas se der tempo de ler, nossa, tem muita coisa. Tem nascimento do dentinho, jeito do cocô, dicas de desenvolvimento. A carteirinha, ela é muito legal, ela vale muito a pena. Tem que ter mesmo, e tem que estar bem preenchidinha, e tem que cobrar isso. Isso mesmo. É isso aí. Bom, então tá. Ó, foi um prazer conversar com você hoje, Camila. Sempre é, né? Nós adoramos conversar, Isso mas aí. é sempre bom ter esse espaço aqui aberto no Mami Abessa, porque é sempre num assunto que a gente escolhe com muito amor e carinho para a gente falar e passar essa informação para todo mundo, né? Eu queria te agradecer pela disponibilidade de estar Eu que comigo mais agradeço. uma vez, né? É isso. Então tá, para todo mundo que nos acompanhou, muito obrigada pela presença. E se tiverem dúvidas também pode mandar no direct, pode entrar em contato com a gente, que é tranquilo, a gente manda as respostas numa boa, tá bom? Então é isso. Ó, Camila, muito obrigada. De novo, Valeu. né? Boa Valeu, noite para amor. todo mundo. A gente vai conversando por aqui.